Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série B, quinta rodada. Lembrando, né, que a Série B vai igualar ou vai ultrapassar a Série A em relação aos jogos, porque a Série A foi paralisado, os jogos da Série A, né? Esse final de semana não teremos jogos e no próximo final de semana também não. Ou seja, a rodada do Brasileirão da Série A volta no finalzinho de maio, início de junho, tá? Então, a Série B, que estava um pouquinho atrás em relação à Série A, a tendência é que, faça a sexta rodada, sétima rodada, a tendência é que fique mais ou menos igual, Série A e Série B, em relação ao Brasileirão. Mas nesta quinta rodada, aonde tivemos jogos, né, na terça, na quarta, não teremos jogos nesta quinta-feira, mas tivemos jogos terça e quarta. Tivemos o confronto entre Ceará e Amazonas. Ceará e Amazonas, mando de campo do Ceará. O Ceará que vem, como o próprio jogador do Ceará falou na primeira vitória fora de casa, que o Ceará tinha entrado naquele momento no Campeonato Brasileiro, e parece que sim, entrou naquele momento no Campeonato Brasileiro. O desempenho do Ceará, o desempenho do Ceará, na minha opinião, ainda precisa melhorar para você pensar no grande objetivo, que é o acesso. Porém, obviamente, você conseguindo os resultados que você quer, vitória, esse desempenho acaba vindo junto também, porque não dá para você ficar vencendo o tempo inteiro só na sorte. Não dá. A qualidade, o desempenho tem que estar junto, porque senão uma hora isso para. E o Ceará está caminhando nesse sentido de desempenho, competitividade e resultado, obviamente, agregado. Então o Ceará e a Amazonas se enfrentaram e o Vozão venceu mais uma, agora por 2-1. Mas o jogo não foi fácil. A gente vai falar nesse momento sobre essa vitória do Vozão de 2-1 sobre o Amazonas. E os dois que tem, né, no meio de semana que vem, decisões aí pela Copa do Brasil. O Ceará joga contra o CRB e o Amazonas pega o Flamengo. O Amazonas deu um pouquinho, na minha opinião, o Amazonas deu um pouquinho de falta de sorte. Por quê? Não só pelo fato de pegar o Flamengo, mas porque ele não vai pegar o Flamengo na mesma condição que pegou o Flamengo no Maracanã. O que eu estou dizendo? O Amazonas vai pegar um Flamengo subindo de produção e um Flamengo mais descansado, porque o Flamengo não vai jogar no meio de semana, no final de semana. O Flamengo vai se preparar para esse jogo contra o Amazonas. O Amazonas não. Jogou hoje, jogou ontem, na verdade, joga no final de semana e aí vai ter um tempo menor para se preparar, tendo que virar o resultado. Mas aí a empolgação, a vontade, a galera, né, querendo apoiar, óbvio que a gente sabe que no Amazonas, em Manaus, o estádio vai estar cheio. Mas a gente sabe, não preciso comentar de quem vai ser a torcida. Mas são jogos decisivos aí, tanto para Amazonas quanto para Ceará, para seguir na Copa do Brasil, que é um din-din muito, muito bem-vindo para esses dois times. Mas pelo Brasileirão, deu Ceará. E a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, meu amigo torcedor do Amazonas, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce,
que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é um do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Bom, primeiramente aqui, vamos dar uma olhada em como ficou a tabela de classificação do Brasileirão Série B. Bom, o Ceará, que começou, obviamente, decepcionando, empatou a primeira, perdeu a segunda, empatou a terceira, até a terceira rodada não tinha conseguido vencer, e aí na quarta e na quinta conseguem as 2 vitórias. Então, o Ceará, agora na sequência, né, com 2 vitórias, uma fora de casa e outra em casa, chega a 8 pontos e termina a quinta rodada na 6ª colocação, a 1 ponto da zona de classificação. Ou seja, o Ceará, como na última rodada o jogador mesmo falou, iniciamos o Campeonato Brasileiro, iniciou mesmo, porque agora cola ali no G4. E o Amazonas, que a gente sabe que o objetivo do Amazonas é outro, o objetivo do Amazonas é permanecer na Série B. Com essa derrota, está ali na 15ª colocação com 4 pontos, com 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Está com o mesmo número de pontos do Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Ceará joga contra o Operário fora de casa. Operário que, deixa eu pegar aqui, Operário que está atrás, tá com o mesmo número de pontos do Ceará, 8 pontos. Então, é um jogo importante pro Vozão. E o Amazonas joga em casa contra o Paysandu. O Paysandu que está na última colocação com 3 pontos, ainda não venceu. É uma oportunidade para o Amazonas abrir. Se vencer ali, consegue fazer uns 7 pontos e dar uma respirada, provavelmente, aí na Série B. Vamos aqui para os números. O Ceará teve 11 chutes, o Amazonas 12. Como eu falei, o jogo não foi tranquilo. Chutes em direção ao gol, o Ceará teve 5 e o Amazonas 4. Posse de bola, 61% de posse de bola do Amazonas. 61% de posse de bola do Amazonas e 39% do Ceará. Precisão nos passes. O Amazonas foi mais preciso nos passes do que o Ceará. Faltas. O Ceará fez mais faltas do que o Amazonas. Cartões amarelos. O Amazonas tomou 4. O Ceará tomou 2. Cartões vermelhos, que a gente vai falar aqui. 1 cartão vermelho para o Ceará e nenhum para o Amazonas. Impedimentos 2 para cada lado. Escanteios 6 para o Ceará e 5 para o Amazonas. Bom, vamos falar do jogo. Mas antes de falar do jogo, vamos falar aqui do Saulo Mineiro. Saulo Mineiro, que estava no banco, entrou no segundo tempo. E babaquice foi expulso. Ele já entrou no segundo tempo e já tomou um amarelo. Ele já entra na metade do segundo tempo, se não estiver enganado. E toma um amarelo. E aí, essa babaquice que jogador de futebol tem, de querer peitar, sou forte. Cara, eu na boa, eu queria ver se fossem sair na porrada mesmo. Que bota dedo na cara, faz, acontece, mas parece que não pensa. Aí tem jogador que se corre, não pensa. Se pensa, não corre. E mais ou menos por aí. Vamos lá. O segundo cartão amarelo do Saulo Mineiro merecia tomar amor. Meu irmão, se eu sou presidente de clube, tudo cartão amarelo babaca ia tomar uma multa. Porque se você pegar, meu amigo torcedor, de qualquer time, você vai ver. Vamos pegar aqui 10 cartões amarelos. Cara, desses 10 cartões amarelos, eu faço uma aposta com você. Mais da metade é cartão amarelo bobo. Reclamação, querendo peitar. Cartão amarelo bobo para querer intimidar o adversário, querer intimidar o juiz. Cartão amarelo bobo.
no meu time, se eu sou presidente, irmão, todo cartão amarelo bobo ia tomar uma multa. Porra, porque você prejudica o seu time, porra. Prejudica o seu time. E por que foi um cartão amarelo babaca? A bola sai a favor do Amazonas, no campo de defesa do Amazonas. O Gandula atrasa a entrega da bola. O jogador do Amazonas só reclama. O jogador do Amazonas vai para buscar a bola, não toca no Gandula. O jogador do Amazonas não faz nada. Só reclama. E aí, o Saulo Mineiro, grandão, vai lá, empurra o jogador do Amazonas, bota o dedo na cara. Mas o jogador do Amazonas estava errado. Eu quero saber isso. O jogador do Amazonas estava errado. Quem estava errado foi o Gandula. Que, por sinal, acho que foi expulso. E aí, o árbitro, na minha opinião, erradamente, dá um cartão amarelo pro jogador do Amazonas. Erradamente. O jogador do Amazonas não fez nada. Ele não atrasou a bola, ele não tocou no Gandula, ele não fez nada. Não merecia o cartão amarelo. Só que aí, como ele dá o cartão amarelo pro jogador do Amazonas erradamente, obviamente, ele vai ter que dar um cartão pro Saulo Mineiro, porque o Saulo Mineiro empurrou o jogador do Amazonas. E o Saulo Mineiro esqueceu que já estava com cartão amarelo. Toma o segundo amarelo e é expulso. Quem é que provocou esta porra? Foi o jogador do Amazonas? Não. Foi o jogador do Ceará. A sorte é que já estava bem no finalzinho do jogo. E aí não atrapalhou muito, não prejudicou o Ceará. Mas aí pro próximo jogo, tem um jogador a menos no banco de reservas que pode ajudar. Porque não é um mau jogador o Saulo Mineiro, é um bom jogador. Pô, pode não estar vivendo um bom momento, mas porra, mano, tomou um cartão amarelo dessa maneira, na minha opinião, tinha que tomar uma multa. Bom, então esse é o primeiro ponto. E o jogo? Dois tempos distintos. O primeiro tempo, na minha opinião, o Ceará começou bem, faz logo um gol no primeiro minuto, e isso facilita as coisas, consegue encaixar a marcação, não cria muito, o Ceará não cria muito, não chuta muito, mas é eficaz. No primeiro chute, na primeiro ataque, tem ali o escanteio, o primeiro e o segundo ataque, tem o escanteio é batido, 1-0. Depois, fica segurando o jogo, fica controlando o jogo do jeito que quer, com muita autoridade, tá? Jogando até bem, se defendendo bem, e uma bola jogada dentro da área, vai lá, o Pulga cabeceia, o goleiro também não sai muito bem, sai errado, com o tempo fora da bola, vai lá, faz 2-0 com 20 minutos de jogo, 2-0 Ceará, controlando o jogo. Tentou ampliar mais o placar, tentou fazer o terceiro, e corretamente o Ceará fez isso. Tomou alguns contra-ataques bobos, ganhando de 2-0, tomou alguns contra-ataques que não podia tomar, mas a gente entende que, como estava 2-0, poderia se arriscar um pouquinho para tentar fazer o terceiro e matar o jogo no primeiro tempo. O Amazonas não estava conseguindo sair para jogar e não estava conseguindo segurar o Ceará, apesar do Ceará não fazer muitos ataques e não ter chutado muito. Mas o Ceará estava conseguindo controlar bem o jogo. O Amazonas não estava conseguindo botar o jogo da maneira como ele queria. Como que o Amazonas queria? Um jogo rápido, um jogo corrido. O Ceará conseguiu, no primeiro tempo, fazer uma grande partida, uma partida precisa, lógico, não com muita criação, mas com controle e muito assertivo. Chutou 2 ou 3 vezes, criou 2 ou 3 vezes e fez 2 gols. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo de controle do Ceará. O jogo foi do jeito que o Ceará criou. Fez um gol logo no início, antes dos 20 minutos foi o segundo. Então controla o jogo, um jogo bem maduro, não dando muitas chances ao Amazonas. Vai para o segundo tempo, a coisa muda. A postura do Amazonas muda e o Ceará não consegue entender a mudança de postura do Amazonas.
E o Amazonas faz algumas substituições, aonde as substituições encaixam e o Ceará não consegue entender e encaixar de novo a marcação. E aí o Ceará começa a tomar sufoco. Começa a ter dificuldade na saída de bola. O jogo começa a ficar do jeito que o Amazonas queria, como corrido. O Ceará aceita esse jogo corrido, que não era a melhor coisa para o Ceará. Apesar do Ceará estar ganhando de 2-0 e poder explorar o contra-ataque, e até explorou o contra-ataque, porém, diferentemente do primeiro tempo, onde o Ceará atacou menos, mas foi muito preciso, no segundo tempo, o Ceará até atacou mais, porque teve um pouco mais de espaço para os contra-ataques, mas não foi muito assertivo. O goleiro do Amazonas fez boas defesas, mas não foi assertivo igual foi no primeiro tempo. E aí, você não faz o terceiro, você vai criando uma tensão, apesar de estar ganhando de 2-0. Só que aí, na metade do segundo tempo, num erro de marcação, porque o Ceará estava fazendo uma linha defensiva de 5, quando saía, estava fazendo uma linha defensiva de 3 para espetar os laterais. E se você pegar o gol que o Ceará tomou, você vê um espaçamento do ataque para o meio e do meio para a defesa. Tem 3 linhas muito definidas. Uma linha de 4 da defesa, aí tem um espaço onde estão os jogadores do Amazonas, tem uma linha de 3 do Ceará, onde os 3 jogadores do Ceará estão voltando correndo, ou seja, está errado, voltam correndo sem olhar direito para onde estão correndo, mais um espaço, os jogadores do Amazonas e o ataque do Ceará, que estava lá na frente com 3 jogadores, ou seja, estava Ceará, Amazonas, Ceará, Amazonas, Ceará, Amazonas. E aí, uma bola muito bem enfiada entre os zagueiros, não estava impedido, saiu o gol do Amazonas. Porque num erro de posicionamento tático, aonde não estava em bloco, estava espaçado. E o Amazonas aproveitou. E o Amazonas continuou com o jogo acelerado, o Ceará aceitou esse jogo acelerado, o Ceará não estava conseguindo desacelerar o jogo. Por quê? Porque não estava conseguindo sair jogando. E aí tinha que dar chutão ou fazer bola longa e o jogo a bola batia e voltava. Então o jogo ficou acelerado e ficou um jogo perigoso, porque o Ceará tinha espaço para contra-atacar, mas não estava fazendo gol. E aí na hora de voltar para marcar, estava dando espaço. E o Amazonas criava oportunidade. Então ficou um jogo tenso, onde a torcida ficou tenso. Em um determinado momento os jogadores perceberam isso e começaram a errar muito passe. E ali aconteceu o primeiro tempo ser do Ceará, o segundo tempo ser do Amazonas, porém, o primeiro tempo do Ceará, o Ceará foi assertivo e o Amazonas não. O Amazonas fez um primeiro gol, mas não conseguiu fazer o segundo. Então, na minha visão, primeiro tempo do Ceará, o segundo tempo do Amazonas. Aonde o segundo tempo do Amazonas, o Ceará teve oportunidade, mas não conseguiu concluir em gol. Se você pegar, o Ceará acabou chutando mais no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro tempo, deu 3 chutes e fez 2 gols. E no segundo tempo, chutou mais em direção ao gol. Deve ter feito umas 3 vezes, só que não saiu o gol. E o Amazonas acabou chutando mais, acertando mais, teve mais posse de bola. O Ceará não conseguiu jogar, não conseguia sair. O tanto que você pega a estatística, a posse de bola foi do Amazonas dentro do Castelão. Então foi um jogo bem complicado para os dois lados, obviamente, e que o Ceará acabou conseguindo a vitória muito mais pelo que fez no primeiro tempo do que do segundo tempo. Então foi um jogo tenso, foi um jogo bastante tenso pro Vozão. Merecia vencer? Cara, sim, porque fez 2 gols e conseguiu, mesmo tomando um certo sufoco, se proteger razoavelmente bem. O Amazonas merecia perder?
Cara, no primeiro tempo o Ceará realmente foi melhor. E no segundo tempo, quando o Amazonas foi um pouco melhor, não conseguiu os 2 gols que necessitava. Criou oportunidades? Criou, mas não conseguiu. Ou seja, se você pegar o cômputo, o jogo, o sistema defensivo do Ceará não foi tão ruim assim. Então, na minha opinião, achei justo, sim, a vitória do Vozão, apesar do sufoco que realmente tomou no segundo tempo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!